Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Ela chamou a polícia para uma garota negra, sem saber quem era seu pai. No bairro ultra-residencial de Colinas de Maplewood, tudo exala riqueza controlada e controle da aparência. Os gramados são aparados com a precisão de um cirurgião, as sebes aparadas como esculturas, e as casas, coloniais, modernas ou vitorianas, estão todas cobertas por um silêncio que exala poder discreto. Carros elétricos de luxo circulam a passo de tartaruga, com persianas abrindo e fechando conforme o tempo, como se fossem controlados por um algoritmo. Aqui, tudo deve ser limpo, arrumado e, acima de tudo, previsível. Os moradores de Maplewood Hills cumprimentam-se apenas com palavras. Eles se conhecem de visualizar, mas não vívidos são sorrisos educados trocados à distância, olhares que mais perscrutam do que conectam. Atrás de cada cerca branca, não só se cultivam roseiras, mas também o medo silencioso de qualquer coisa que não se pareça consigo mesmo. É nesta decoração perfeitamente lisa que Amara Williams, 16, atravessa a entrada de ardósia da casa de Lancaster, uma residência bege e branca ladeada por colunas, como se tivesse saído de um catálogo imobiliário de luxo. Ela passou apenas 8 horas cuidando de crianças Noé e Chloe, 2 crianças turbulentas, mas cativantes, que seus pais, sempre advogados empresariais ocupados, regularmente lhe confiam. Amara é uma garota calma, focada e séria. Uma aluna brilhante do ensino médio, a melhor da turma em biologia e literatura, ela sonha em se tornar pediatra. Ela leva esse pequeno trabalho a sério, não apenas pelo dinheiro, mas para provar que, aos 16 anos, você pode ser confiável. São quase 19 horas. O sol começa a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os caminhos ladeados por magnólias. Amara, exausta, espera a mãe buscá-la. Ela veste um moletom azul marinho, calça jeans simples, tênis brancos e uma mochila preta um pouco gasta. Com fones de ouvido, ela distraidamente verifica seu telefone, rolando um feed do TikTok enquanto pensa em sua lição de química. Ela não percebe imediatamente a figura na varanda em frente. Mas a voz que o chama é impossível de ignorar. Ponto estridente, seco, cheio de suspeita. Hey! Você! O que está fazendo aqui? Você não pertence a este lugar. Amara dá um pulo, pega um fone de ouvido e olha lentamente para cima. Nos degraus da casa vizinha está Karen Whitmore, 54, aposentada da administração escolar. O tipo de mulher que zela pelo bairro como se fosse sua propriedade. Loira oxigenada, vestido pastel, óculos escuros, labios francidos. Ela segura uma xícara de chá gelado como se fosse uma arma. Karen observa Amara como uma sombra ameaçadora que não deveria estar ali. Seu olhar não é curioso. Ele é acusador. Eu trabalho aqui, senhora. Sou a babá das crianças de Lancaster. É isso. Você quer que eu acredite nisso? E imagino que você também mora aqui, talvez. O tom é gelado, condescendente, quase teatral. Amara permanece calma. Ela já viu esse olhar antes. Aquele que não vê uma jovem educada, cansada do trabalho, mas uma cor, um perigo, uma perturbação na ordem estabelecida. Vou esperar minha mãe aqui, senhora. Ela chega em alguns minutos. Karen aperta os olhos. Seu olhar percorre o moletom, a mochila, os fones de ouvido, e tudo que vê é um estereótipo, uma ameaça fabricada em sua imaginação, alimentada por anos de informações tendenciosas e preconceitos reprimidos. Vamos ver sobre isso. Sem dizer mais nada, ela volta para casa e fecha a porta abruptamente. Amara suspira, tentando se concentrar. Ela pensa no pai, no conselho dele. Você não tem o direito de ficar chateada, minha filha. Você precisa melhorar. Ficar mais calma. Mais forte. Mas na casa dos Whitmore, a ligação já foi feita. A voz de Karen, cheia de falsa urgência, transborda pelo telefone. Sim, boa noite. Gostaria de denunciar uma jovem negra que está rondando a nossa rua. Ela parece suspeita. Ela está rondando casas. Pode estar assaltando. Sim. Ela está bem em frente à minha casa. Uma pausa. Então. Não sei se ela está armada. Sinto-me, Amy Acoda. Por favor, enviem alguém rapidamente.
Então ela desliga, sem remorso. Ela retorna à janela e levanta discretamente uma ponta da cortina. Ela não vê mais um adolescente, mas uma intrusão em seu mundo, um lembrete perturbador de que a realidade não lhe pertence. O que ela ainda não sabe é que ao lançar este apelo desencadeou uma reação em cadeia que irá dominá-la completamente, e mudar para sempre a vida de Amara, e a dela. 10 minutos se passaram. Amara, ainda parada na entrada da casa dos Lancaster, checou o celular nervosamente. Sua mãe estava a caminho. Ela deveria ter chegado há alguns instantes. De vez em quando, olhava para a casa dos Whitmore, onde sentia o olhar gélido de Karen atravessando as cortinas. E de repente, um barulho rasgou a calma do bairro, sirenes curtas, pneus criçando no asfalto impecável. 2 viaturas dispararam como se estivessem respondendo a um assalto à mão armada. Suas luzes piscaram, lançando um brilho azulado nas fachadas silenciosas das casas. Amara instintivamente deu um passo para trás, sentindo um nó no estômago. 2 policiais saíram correndo dos veículos. O primeiro, oficial Blake, alto, corpulento, de olhar duro sob o chapéu de patrulha, já tinha a mão na coronha da arma. O segundo, oficial Ramírez, mais jovem, com o maxilar tenso, avançou cautelosamente, observando a cena com um olhar calculista. Mãos ao alto. Agora. Mostre sua bolsa. Coloque-a no chão, agora mesmo. Amara, paralisada, ergueu as mãos, tremendo. Seu coração batia tão forte que ela conseguia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Mas, eu não fiz nada, só fiquei de babá das crianças aqui. Estou esperando minha mãe. Blake não estava ouvindo. Ele caminhou em sua direção, agarrando sua mochila com força como se estivesse pegando uma arma. Jogou-a no chão, abriu-a e derramou tudo. Um livro de biologia, um estojo azul, um maço de chiclete, um par de fones de ouvido, um caderno. Uma chuva de objetos inofensivos no asfalto. Não minta para mim, ele gritou, com o rosto vermelho de raiva, como se quisesse que ela fosse culpada a qualquer custo. Você não tem o direito, Amara sussurrou em voz baixa. O policial Ramírez, que havia permanecido um pouco para trás, franziu a testa. Seus instintos lhe diziam que nada naquela cena justificava tamanho nível de intervenção. Você tem algum contato? Alguém para quem possamos ligar? Um adulto? Ele perguntou, mais calmamente. Amara ergueu a cabeça ligeiramente. Seu olhar, antes cheio de medo, assumiu um tom diferente. Uma raiva fria. Uma dignidade silenciosa. Ligue para o meu pai. Derek Williams, diretor regional do FBI. Um silêncio caiu, interrompendo a comoção. Blake caiu na gargalhada. Uma risada zombeteira, quase teatral. Claro, e eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você tem mais alguma piada assim? Mas Ramírez, ainda reservado, lentamente pegou seu telefone. O nome dele? Você consegue soletrar? DRICK-WLLIAMS. Ramírez digitou o nome. Seu rosto mudou quase instantaneamente. Ele deu alguns passos para trás, empalideceu ligeiramente e digitou um número. A voz do outro lado da linha foi breve, ríspida e autoritária. Sim, sou eu. Chego aí em 10 minutos. Não toque nela de novo. E fique aí. Ramírez desligou. Olhou para Blake e depois para Amara, que ainda tremia, mas permanecia de braços cruzados, ereta como uma flecha. Cesaro. Sim, sou eu. Chego aí em 10 minutos. Não toque nela de novo. E fique aí. Ramírez desligou. Olhou para Blake e depois para Amara, que ainda tremia, mas permanecia de braços cruzados, ereta como uma flecha. Sussurrou. É isso mesmo. É ele. Ele está vindo. Blake franziu a testa, confuso. Quem? O diretor regional do FBI. O pai dele. E ele está furioso. Um silêncio pesado se instalou. Até o vento parecia ter parado. Menos de 15 minutos depois, 3 SUVs pretos sem identificação chegaram em um comboio silencioso, sem sirenes. Estacionaram precisamente em frente à casa dos Lancaster. As portas se abriram. Um homem saiu, sozinho, mas precedido por uma presença.
Alto, esguio, de terno escuro, óculos escuros, corpo perfeitamente controlado. Seu rosto era calmo, mas seu olhar, aço queimando sob o gelo. Derek Williams, diretor do Federal Bureau of Investigation para toda a costa leste. Ele não falou. Ele avançou. Cada passo era um veredicto. Ele parou diante da filha. Olhuei longamente. Sem dizer uma palavra, ajoelhou-se e recolheu as coisas que haviam caído no chão com gestos comedidos, quase cerimoniais. Ele entregou a ela a bolsa reconstruída e colocou a mão em seu ombro para confortá-la. Então ele se endireitou lentamente. Olhou Blake diretamente nos olhos. Você algemou minha filha? Ele perguntou, sem levantar a voz. Não, ainda não. Blake gaguejou. Você a revistou sem mandado? Você a humilhou na frente de um bairro inteiro com base em uma acusação racista? Blake tentou se justificar. Recebemos um relato. Uma jovem suspeita. E... Derrico interrompeu bruscamente. Qual foi o crime dela? Ser negra, usar moletom e estar num bairro rico? Silencio. O senhor deveria proteger o público. O senhor, Sr. Blake, projetou seu medo e preconceito em uma criança. Agiu sem provas, sem contenção, sem inteligência. Acabou de cometer uma grave falta profissional. E não estou falando apenas da lei. Blake olhou para baixo. Ramírez ficou paralisado, braços cruzados, rosto tenso. Derek deu um passo à frente. Você sabe quem eu sou, mas ainda não entende o que isso significa. O que vou fazer não é por mim. É por ela. E por todos os outros jovens negros ou pardos que você trata como suspeitos em vez de cidadãos. Então, lentamente, ele se virou e olhou para a casa vizinha. Karen Whitmore, que os observava por trás da cortina, deu um passo para trás quando encontrou o olhar de Derek. Ele não disse nada. Apenas a encarou. Seu silêncio falou mais alto que qualquer ameaça. Karen deu um passo para trás. A cortina caiu. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu vergonha. Na manhã seguinte, um vídeo filmado discretamente por um adolescente local, Jordan, um jovem entusiasta de tecnologia, circulou rapidamente nas redes sociais. Neste vídeo trêmulo, vemos Amara, com o rosto marcado pelo medo e pela humilhação, cercada por policiais, com a bolsa rasgada, tratada como uma criminosa quando tudo o que fazia era defender sua dignidade. Então, chega Derek Williams, imponente, calmo, mas firme, para proteger a filha e colocar as coisas de volta no lugar. As imagens cruas e pungentes se espalharam como fogo, sendo vistas por centenas de milhares de pessoas em poucas horas. Os comentários não param de chegar, veementes, sinceros, muitas vezes perturbadores. É isso que nossos filhos estão passando. Privilégio branco em ação. E se ela não fosse filha de um homem poderoso? Não podemos mais fechar os olhos para essa violência diária. Veículos de comunicação nacionais e internacionais divulgaram a história. Programas de notícias discutiram longamente o racismo sistêmico na força policial. Jornalistas entrevistaram vizinhos, ativistas e especialistas em direitos civis. O rosto de Amara tornou-se o de uma geração que se recusou a ficar em silêncio. Diante da magnitude da mobilização, as autoridades políticas são obrigadas a reagir. O prefeito de Maplewood Hills emite uma declaração. Condenamos veementemente qualquer abuso de poder e qualquer forma de discriminação. Uma investigação completa está em andamento. Chefe de polícia promete transparência e reforma. Sob crescente pressão, o governador do estado anuncia uma comissão especial para estudar as práticas policiais em bairros sensíveis. Mas o alvo mais imediato continua sendo Karen Whitmore. Ela foi alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Internautas postaram fotos dela, de sua casa e de suas declarações. Grupos antirracistas convocaram protestos em frente à sua porta. Durante uma entrevista na televisão, Karen, visivelmente desconfortável, tenta se defender desajeitadamente. Eu só queria proteger o nosso bairro. Eu estava com medo, só isso. Eu não sou racista. Mas essas palavras soam vazias. Para muitos, ele representa o racismo cotidiano, o tipo que corrói comunidades silenciosamente, normaliza o medo e justifica a discriminação. Uma semana depois,
Num parque público lotado, uma grande manifestação é organizada sob a bandeira Justiça para Todos, fim das prisões abusivas. Centenas de pessoas estão lá, de todas as origens, unidas pela mesma raiva e pelo mesmo desejo de mudança. Amara sobe ao palco. O silêncio se instala imediatamente. Ela respira fundo e fala, com calma, dignidade e uma convicção que transcende sua idade. Tive sorte. Meu pai tem poder e influência. Mas quantas outras jovens como eu teriam acabado sob custódia policial, na delegacia ou pior? Sua voz falha por um momento, mas ela continua, mais alto. Sou negra e estou aqui. Às vezes tenho medo porque minha aparência é suficiente para despertar suspeitas. Mas não vou me esconder. Vou continuar a andar por estas ruas. Não porque posso, mas porque tenho o direito. Uma salva de palmas estrondosa irrompe. Lágrimas rolam pelo rosto de alguns espectadores. Amara não é mais uma vítima. Ela é um símbolo, um farol de esperança e coragem, iluminando a escuridão do racismo e da injustiça. Do lado da polícia, as repercussões foram rápidas. O policial Blake foi imediatamente suspenso, aguardando os resultados de uma investigação interna. Testemunhos surgiram em massa, revelando um histórico de comportamento problemático. O departamento foi forçado a rever seu treinamento e protocolos. Karen Whitmore, tomada pela vergonha e pela pressão, coloca sua casa à venda. Ela deixa Maplewood Hills, incapaz de lidar com o estigma público e o peso de suas ações. Para Amara, a vida está mudando, mas de uma nova maneira. Universidades de prestígio lhe oferecem bolsas de estudo, inspiradas por sua luta e seu discurso. Ela decide se dedicar integralmente. A sua escolha é clara: estudar direito. Ela quer entender o sistema, dominá-lo, para combatê-lo melhor e defender aqueles que não têm a mesma sorte. Derek Williams, seu pai, olha para ela com imenso orgulho. Ele sabe que criou mais do que apenas uma filha. Ele criou uma lutador. Uma mulher que, um dia, poderá liderar as instituições que aprendeu a desafiar, para que, finalmente, a igualdade não seja mais um sonho, mas uma realidade.